Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e neste vídeo vamos falar sobre o mundo do trabalho no Brasil e pensarmos relações mais contemporâneas e formas de trabalho na atualidade. Então aqui para contextualizarmos, vamos pensar nas últimas décadas. Então ocorreram grandes mudanças na economia mundial, sobretudo as reestruturações produtivas, a substituição do modelo fordista para o toyotismo, tá? Ali principalmente inspirados no Japão a partir de 1950. E as consequências dessa reestruturação produtiva mundial, ela teve por base a substituição intensa de trabalho por novas tecnologias produtivas, principalmente a robótica e a microeletrônica. Então aqui nós vamos tratar da questão do quanto a tecnologia acaba substituindo o trabalho humano ou impactando na precarização, né, desse trabalho humano. Então nós tivemos dois governos, né, citados aqui do começo dos anos 90, Collor e Fernando Henrique Cardoso, tá? São uma primeira abertura do nosso país, mas de maneira bastante evidente, um vínculo com as políticas neoliberais na época. Tá? Então eles promoveram essa abertura econômica, privatização de empresas estatais, desregulamentação de leis de proteção ao trabalhador. Então já desde o começo dos anos 90, os trabalhadores vêm perdendo direitos no Brasil, algo que também se intensificou em 2016 com a reforma trabalhista, que é bem recente. Bom, consequências. A gente teve um aumento do desemprego formal no nosso país, desde o começo dos anos 90. Em razão disso, desculpe, aqui está escrito errado, não é desemprego formal. A gente teve um aumento do desemprego, né? E aumento do trabalho informal. Então, reduções salariais significativas, precarização de trabalho, enfraquecimento político da classe trabalhadora, né, desmobilizada por lutar por seus direitos, diante de perdas de direitos mesmo e se vendo ameaçada, né? Então, lutar por direitos muitas vezes acaba causando um medo no trabalhador, né, já que ele precisa tanto daquele trabalho. Então, a gente teve também uma intensificação desse processo. O Brasil, ele continua apresentando um dos índices mais altos de desigualdade social no mundo. Então, a gente teve essa reestruturação produtiva, né, que aprofundou uma condição de precariedade que a classe trabalhadora já vivenciava lá desde o começo do século XX, tá? Então, aqui a gente tem a foto de um trabalhador de entregas, né, numa grande empresa, numa transnacional. Então, esse trabalhador aqui, ele serve como um exemplo para a gente, tá? Ele está entregando, ele está fazendo a entrega de bicicleta, ou seja, ele está em risco, pode sofrer algum acidente. Se ele sofrer algum acidente, ele não tem uma proteção efetiva da empresa a qual ele carrega ali nas costas a marca. Então, isso já é um elemento de precarização. Os salários são baixíssimos, essa empresa é transnacional, então você tem ali uma questão de globalização, né, de uma exploração de países desenvolvidos sobre países periféricos em desenvolvimento. E esse trabalhador, ele também tem que arcar com todos os custos, né, que ele possa ter, como prejuízos futuros, custos que ele possa ter ali ao longo do seu dia. Então, ele é um trabalhador desprotegido, tá? Então, ele entra também nessa categoria da informalidade. E aí, outras características, né? Essa desregulamentação de leis de proteção ao trabalhador, que vem desde os anos 90 e agora em 2016 se intensificou, e a terceirização do trabalho. Então, o que é o trabalhador terceirizado? É aquele que trabalha para uma empresa, nós temos uma empresa que contrata outra empresa que vai contratar esse trabalhador. Então, são vários pontos negativos para o trabalhador terceirizado. O primeiro deles, que é o mais óbvio, é que boa parte desse capital que poderia ir direto para o trabalhador, fica ali no meio naquela empresa que está intermediando as relações. Então, nós temos alguns dados preocupantes também, né, sobre a questão de afastamentos por acidente de trabalho entre os terceirizados, óbitos, né, de trabalhadores em geral no nosso país. Então, dados que revelam esses problemas no Brasil. Então, neste vídeo nós falamos sobre o mundo do trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.